Então, antes de prosseguir, eu queria comentar algumas diferentes formas de organização. Tem gente que gosta de organizar tudo no papel, anotar tudo no papel, gosta de ter um caderninho do lado, prefere realmente escrever. Tem gente que gosta mais do digital, que prefere tudo que é aplicativo e tudo mais. Inclusive, tem gente que gosta dos dois. Eu, particularmente, sou do time que gosta dos dois. Eu até tenho um papel, tenho um caderno aqui do meu lado, mas eu também adoro um aplicativo. É importante a gente falar disso, porque é legal você entender e aceitar o que faz mais sentido para a sua realidade. Não é porque fulano, Beltrano se deu super bem com o aplicativo X, Y ou Z, que para você vai funcionar. Se você é uma pessoa que se dá bem com seus caderninhos, você está bem assim, então, cara, não precisa mudar. Fica ao seu critério. E se você for da galera que gosta de papel, uma alternativa é você pensar como que você aplicaria as dicas daqui ou de qualquer outro lugar na ferramenta que você mais gosta e mais se sente confortável. Porque, assim, no fim das contas, a ferramenta é o menos importante. O grande foco é você se organizar e você ter consciência de tudo que você está tocando na sua vida nesse momento. Onde você vai fazer isso é completamente irrelevante. Então, como que a gente vai começar? Pensa aqui comigo, quando a gente vai num lugar novo, aí antes de sair de casa, né, a gente vai lá, joga o endereço na internet, pergunta para alguém, porque senão a gente vai ficar aí só outra volta perdido na rua. E dependendo do lugar, é muito perigoso para fazer essas graças. Então, a gente precisa conhecer o terreno que a gente está pisando, a gente precisa entender isso. E o que seria o nosso conhecer o terreno aqui no nosso caso? É saber o que vem pela frente naquele curso, naquela coisa que você está fazendo. Então, assim, o primeiro passo vai ser você acessar o site do seu curso. Você tem lá um curso da Alura aleatório. Então, você pode acessar lá que tem tudo direitinho. Então, qual é o prazo que você precisa cumprir aquilo lá? Qual é o prazo que você precisa? Então, no caso, voltando aqui no exemplo da Alura, vamos dizer que você participou lá dos desafios da Orange Juice, lá do servidor do Discord, corre lá que está rolando, e ganhou 2 meses grátis de Alura. Então, esse é o teu prazo, 2 meses, para consumir aquele conteúdo que você se propôs. Ah, mas e se não tiver prazo? Eu tenho um curso aqui que tem acesso vitalício, eu posso fazer para sempre. Tá, queria um prazo, então você. Por quê? Até quando que você pensa assim, até quando que você pretende terminar? O quão prioritário é esse conteúdo para você? Para você escolher uma data factível. Se você não tiver segurança para pensar de bate-pronto assim, você deixa como uma próxima etapa, mas faz isso. E eu falo isso como uma pessoa que tem muita tendência a procrastinar, porque quanto mais tempo a gente tem de acesso a um determinado conteúdo, menos disciplina a gente vai ter para concluir, porque a gente sempre vai acabar colocando na frente o que tem prazo. E aí, quando você já viu que já tem um prazo e tudo mais, você vai ter uma visão geral, você já acessou lá o site, já viu o prazo, então você vai dar uma olhada nos conteúdos, o que você vai ver naquele conteúdo, quantos são os módulos, e de preferência anotar em algum lugar uma listinha assim para você acompanhar o seu progresso, né? Beleza, aí agora que você já sabe, né, quantas coisas precisa estudar e até quando você precisa estudar, é hora da gente dar uma de Nazaré e fazer um cálculo do quanto que a gente precisa estudar por dia para alcançar aquele objetivo. Então, a gente precisa traçar uma meta. E como que a gente vai traçar uma meta? Então, beleza, ó, a gente sabe o prazo final, que a gente já olhou lá. Então, aqui no nosso caso, o tempo aqui. A gente já viu que, sei lá na Lura a gente tem 2 meses de prazo. Para o Enem tem 5 meses de prazo. Então, a gente já tem uma noção do tempo. E aí, qual é o próximo passo? A gente vai trazer isso para cada vez mais perto, para o nosso dia a dia. Então, a gente vai fazer uma média mais ou menos que vai servir como base para a gente saber quais são os pontos, né? Tipo assim, em que momento que a gente está da jornada. Então, digamos que dentro desses 2 meses, você escolheu fazer lá na Lura uma trilha de front-end que tem 13 cursos. Esse printzinho aqui é lá da Lura, né? Então, digamos que tem 13 cursos, e aí você tem 2 meses para fazer esses 13 cursos. Então, isso significa que você tem que fazer 6 cursos e meio por mês, em média, ou então colocando em horas, pegando essas 115 horas que tem aqui, você tem que fazer 57 horas por mês. Nossa, isso é abstrato, né? E aí? Então, vamos trazer para mais perto.
Então, qual é a média semanal disso? Então, pegando esse tempo, se você sabe que a sua média mensal, para você conseguir cumprir, é de 57 horas e meia no mês, então você vai dividir por 4 semanas, você vai ter quanto tempo que você precisa se dedicar dentro desse período. E aí você vai fazer a última até chegar realmente no dia. Então, dessas 14 horas, se você estudar todos os dias, estudando 2 horas por dia, você consegue concluir esse objetivo aqui dentro desse período, né? Bastante coisa, né? Mas agora dá para ver uma luz no fim do túnel. Pelo menos a gente tem ideia do que a gente precisa fazer para alcançar o seu objetivo, né? Não é mais aquela coisa distante, assim, olhar lá na Lura e falar, nossa, 115 horas, meu Deus, nunca vou terminar isso. Agora a gente já tem uma coisa palpável, 2 horas por dia vai me fazer alcançar esse objetivo. Tá, isso significa que está escrito em pedra, gente? Não tá. Você pode querer estudar 5 dias na semana ou só final de semana. O que melhor vai se encaixar na tua rotina, né? Você que tem que saber como que vai ser e adaptar o melhor. O exemplo que eu dei aqui foi bem generalista, só para passar uma ideia, né? Mas sempre você tem que pensar em como que você vai adaptar para funcionar para você, tendo em mente sempre que o objetivo é você ter consciência do que precisa ser feito, né? De modo que você não seja pego de surpresa. Então, dentro da sua rotina, você vai criar uma consistência que vai te fazer chegar no teu objetivo. E aí, depois de observar tudo isso, montar o esquema que for melhor para a tua realidade, é hora de partir para ação e curtir a jornada, sempre observando, né, se você precisa reajustar alguma coisa. Porque, por exemplo, pode ser que teve um lindo dia que você se programou para estudar por 2 horas, mas você se empolgou tanto que dobrou a meta, tu estudou 4 horas, tu bombou, nem viu a hora passar. Cara, parabéns, tu vai conseguindo se adiantar e quem sabe até consiga cumprir mais curso do que você se propôs no início. Mas o contrário também pode acontecer. Você se programou para estudar lá 2 horas, beleza. Mas se teve um imprevisto, não pôde. Isso não significa que todo o seu planejamento foi por água abaixo. Vida que segue, cara. Bate a poeira, segue em frente, amanhã é outro dia. O plano ele não serve para engessar, ele serve para ser um norte, para ter uma direção realmente. Mas as coisas mudam realmente o tempo todo, a vida é assim, né? E é super normal que o planejamento mude também, tá tudo certo quanto a isso, não precisa se culpar.